paga, mas também não anda. Vamos falar aqui no protocolo VTP. Este protocolo VTP é um protocolo proprietário da Cisco, mas é interessante porque o que é que ele faz? Ele vai então passar, através do protocolo VTP, vai passar as VLANs para os diferentes switches. Qual é o problema então de termos diferentes VLANs em diferentes switches? Para já, o número da VLAN deve ser igual. Ponto número 1. Depois, ponto número 2, o nome das VLANs também é conveniente que seja igual, senão nós estamos a ver numa, estamos a VLAN 10 que são estudantes, noutra, no VLAN 10 é IT, e não faz sentido, apesar de poderem, obviamente, funcionar, e funcionam em termos de switching, mas o conceito para o qual nós tínhamos uma VLAN para os estudantes ou uma VLAN para o IT pode então baralhar as configurações. Então, neste caso, o VTP é então uma forma de configurarmos, de mantermos organizada a base de dados, entre aspas, das VLANs. Portanto, o conceito é que existe, neste momento, um servidor que vai estar a trabalhar em modo server. Aliás, os switches, quando levantam, isto é um conceito que vocês vão ver que é transversal a muitos protocolos em termos de funcionamento. Eles, quando iniciam, eu é que sou o presidente da junta, não é? Eu é que sou quem manda aqui. Depois vão negociar com os outros. E depois, nessa negociação, normalmente ficam como presidente ou passam a trabalhar, portanto, como é que eu ia dizer? Passam então a trabalhar dependentes de terceiros. Mas já lá vamos. Portanto, neste caso, no servidor, aquilo que vamos fazer é, vamos dizer que há um que é o servidor que é IVTP, que é o server. E depois podemos configurar outro switch em modo cliente e ainda um em modo transparente. Então, a versão pode ser 1 ou 2, existe uma mensagem de VTP, um comprimento, e é enviado. O que é que acontece? Temos aqui os switches, têm então 3 modos, servidor, cliente ou transparente. Os servidores VTP são os únicos que podem criar, modificar e remover VLANs, portanto é lá que são criadas as VLANs, são alteradas as VLANs. O cliente tem um número de revisão e vai, de tempos a tempos, vai então falar com o servidor e diz assim, olha lá, que VLANs é que tens? Tem estas. Ele não pergunta que VLANs é que tem, ele diz assim, olha, eu tenho o número de revisão 3, qual é o teu número de revisão? Sempre que nós fazemos uma alteração nas VLANs, nos nomes, adicionamos, removemos no switch server de VTP, esse número de revisão incrementa, passou, por exemplo, para 4. Então, quando o cliente chega lá, olha, eu tenho o número de revisão 3, tu tens 4, não quer dizer que já houve alterações. Então, passam para cá todas as VLANs. Ele então descarrega e incorpora, portanto, as VLANs, os números e as VLANs existentes e os nomes existentes. Agora, obviamente que depois o próprio switch, e isto é uma situação, tem que ter as portas configuradas para essas VLANs. Okay? E ele então faz isto. É isto que faz então o cliente. O transparente não se importa, não tem nada a ver com o servidor. O servidor pode ter ou não VLANs, pode fazer alterações ou não, que ele não faz caso disso. No entanto, de modo transparente, tal como o próprio nome indica, ele permite que, se algum outro switch estiver a trabalhar portanto, o cliente que estiver na ligação ao servidor, ele deixa passar as VLANs para o outro lado. Okay? O único papel dos clientes é processar alterações nas VLANs e enviar mensagens de VTP para todas as portas tranco. Os switches do VTP é desativado no switch transparente. É isto então que estávamos aqui a fazer. Sempre que é feita uma alteração, o número de revisão é incrementado de 1. Se forem recebidas mensagens com um número de revisão mais alto, indiquem que a informação é recebida é mais recente e a cópia é armazenada. Portanto, este número, o número de revisão, qual é o único problema aqui do VTP? O problema do VTP é o seguinte: à medida que nós vamos tendo então vários switches na rede, vamos fazendo várias atualizações às VLANs e aos números das VLANs, e o número vai aumentando. Se nós retirássemos esse switch da rede e se colocássemos lá um novo e vamos colocá-lo como servidor, depois o que acontece? Os switches antigos já não, uma vez que tem um número de revisão muito elevado, mais elevado que aquele que está no novo switch, porque ele começa com um número baixo, não é? Em termos de alterações, ainda que sejam feitas alterações nesse novo switch, os velhos não sofrem, não recebem estas alterações. Portanto, isso é o problema existente nas revisões. Portanto, o comando array startup configuration limpa a configuração da NVRAM, mas no número de revisão. Para definir o número como switch é necessário reinicializar o switch. Okay?
Portanto, existem três tipos de mensagens: criações de VLANs, VTP, rebebel pardais ao ninho. Temos VTP LAN 2, temos VTP V2 mod, isto para trabalharmos em modo existente. Num domínio VTP existe, ou num VTP existe um domínio e uma password, ok? Que é para que, senão qualquer host ou qualquer pessoa pode chegar, ligar em termos de segurança a um domínio VTP e automaticamente saber que VLANs é que existem isso não é tão feito. Na configuração temos aqui show VTP status e temos aqui depois aqui os switches. E agora temos aqui VTP, client serve transparente, show VTP status, ele mostra isto e a configuração do VTP. Isto depois vai ser prosseguido. Isto para quê? Vamos agora começar com um exercício novo. Como eu sou amigo, vamos ver, temos o Lab 4 VTP, que é muito interessante, que é este laboratório que está aqui. Portanto, o que é que os meus amigos e amigas vão fazer? Vão criar um laboratório novo. Esqueçam as outras ligações para se habituarem a ver que agora fazem isto mais rapidamente. Isto é muito de acordo com aquilo que tínhamos feito. Aliás, eu disse-vos que a avaliação desta UFCD vai ser um PKA, que eu vos vou dar, com base, e que vamos treinar e vamos praticar, mas vai sendo crescente, portanto, ou seja, vamos incrementando mais o exercício até chegarmos ao exercício final. Portanto, este exercício que está aqui é idêntico ao exercício anterior, muito parecido, com a diferença. Reparem, aqui temos a mesma coisa, temos aqui definição das portas e modo de acesso. Por exemplo, há aqui uma diferença, aqui estamos a colocar as passwords, vocês podem colocar ou não, okay? Não é necessário, mas ainda ontem no exercício que ficou para fazermos de debug, havia realmente a questão da password. A password normalmente nos exercícios ou é Cisco ou é classe, okay? E portanto aqui temos depois o VTP e vão então fazer este exercício também. E é aquilo que nós agora temos para fazer, temos aqui o Port Security. O que é então o Port Security? Já agora, eu acho que já tinha falado, ou se calhar não, porque eu estou a albergar muitas turmas ao mesmo tempo com estes conceitos. O Port Security implica o quê? Portanto, nós vimos que o funcionamento dos switches, que é o mesmo que de uma bridge, quando ele recebe a informação, a frame, ele associa esse MAC address à porta de onde recebeu essa frame. Então, se ele na porta 10 receber uma frame que veio de um determinado host, ele sabe que na porta 10 está esse host, porque tem lá o MAC address. Tudo bem. Então, em termos de segurança, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos então definir quantos MAC addresses é que essa porta pode assumir em tempo útil. Então, por isso, temos aqui o Port Security e com o MAC address. Qual é o interesse de termos os MAC addresses definidos? O interesse é o seguinte: temos um computador, que está na nossa empresa, definimos o MAC address com o sticky, okay? E a partir daquele momento ele associa àquela porta do switch o MAC address do PC onde estamos ligados. Se alguém vier à nossa empresa com intenção não muito benevolente, pode retirar o cabo do PC onde está ligado e ligar, neste caso, ao equipamento que tenham, portátil ou de PC ou quer que seja. Assim que essa ligação é feita, se não existisse esta opção do sticky, esse computador iria receber IP, não é? Receber DNS, etc., e ficaria na rede. Mas isso não pode ser assim. A gente não pode permitir que alguém chegue à nossa empresa, ligue lá o cabinho e pronto, e vamos nessa ou nessa. Então, o que é que este sticky vai fazer? Como o switch já sabe qual era o PC, qual era o MAC address onde estava associado, se aparecer ali um novo MAC address em termos de comunicação, ele não permite a ligação. E então o que é que ele pode fazer? Ele pode desligar a porta ou desligar inclusive o switch. E desta forma garantimos que o host, a ligação que foi feita, não tem acesso à rede. Okay? Portanto, é esse o conceito que existe aqui por debaixo do sticky, do Port Security, que é aquilo que é então definido. Okay? Portanto, neste exercício, vamos então fazer isto tudo até aqui ao lab. Aqui o Port Security também podem fazer. E isto é então um exercício para fazermos, está bem? Depois há aqui respostas e coisas para fazermos. Será então para fazermos agora a seguir a isto. Eu estou a falar já há um bocadinho de tempo, tá? Portanto, exercício a fazer agora. Lab 4, ok? Que contém o VTP. Quando terminarmos, digam que eu depois vou aqui mostrar aqui coisas do VTP. Alguma dúvida? Alguma questão? Não?
Então, vamos a isso. Eu vou parar aqui a gravação e vou